E aí pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos entender como que a gente consegue buildar nossa própria imagem do Spark com Iceberg, beleza? Então antes disso, né, queria mostrar um negócio para vocês que a gente consegue utilizar imagens já prontas, tá? Então eu tô aqui no Docker Hub, onde a gente consegue ali hospedar imagens Docker, tá? Tô logado aqui na minha conta já. Então quando a gente pesquisa por Apache Spark, né, aparece aqui dois repositórios, tá? Vamos dizer assim. Esse primeiro aqui, se a gente entrar nele, na parte de tags, a gente vai ver que tem bastante imagens, né? E cada imagem aqui tem uma tag atrelado ao que tem nessa imagem. Então, o Python 3, Java 17, Java 11, R. Então, assim, cada tag dessas daqui representa, né, a versão do Spark, mais a linguagem ali Scala, Java e a versão também do Python, tá? Então, você pode também estar utilizando esse repositório aqui. Um detalhe importante que se você for executar jobs PySpark, tente procurar imagens que tenham aqui Python alguma coisa no nome, tá? Porque tem algumas imagens, por exemplo, essa daqui, que só tá 354, por exemplo, provavelmente você não vai conseguir rodar Job Spark, tá? Porque não tem o Python instalado. Então procure imagens que tem aqui, por exemplo, com o final Python, alguma coisa que muito provavelmente você vai conseguir estar utilizando para rodar códigos PySpark, beleza? E tem outro repo também ali que a gente tem, que aqui está mais concentrado no PySpark mesmo, tá? Então imagens ali que já tem o Python instalado, e aqui a gente tem todas as tags disponíveis para a gente estar utilizando, tá? Então todas essas imagens aqui já terão o Python instalado, beleza? Diferente do outro repositório ali que não tem, tá bom? Então, beleza. A gente consegue utilizar esse repositório aqui com essas imagens para estar criando novas, customizando ali, tá? Mas o que a gente vai ver aqui é, vamos buildar uma imagem do zero do Spark, tá? Como que a gente pode fazer isso, tá? Então, aqui no repositório, eu deixei já pronto um Dockerfile, tá bom? Um Dockerfile é um arquivo ali que a gente consegue declarar como que se cria uma imagem, tá? Então, é uma especificação ali que a gente consegue colocar como é que a nossa imagem será construída. E aí aqui eu estou buildando uma imagem do zero do Spark, tá? Então se a gente for ver aqui, eu baixo aqui a versão do Spark, eu descompacto aqui os arquivos, então eu faço várias operações para conseguir montar essa imagem do Spark, tá? E aí qual que é o diferencial aqui? Aqui eu estou utilizando o conceito de multi-stage building. Então qual que é a ideia do multi-stage build, tá? O multi-stage build é uma técnica que a gente tem, né? Na verdade, uma boa prática que a gente tem para conseguir criar imagens menores e mais eficientes, tá? Então, em vez da gente incluir tudo em uma única imagem, a gente acaba utilizando ali etapas, né, que são stages no Dockerfile, onde cada etapa tem um propósito específico, tá? E aí apenas os artefatos da última etapa são levados para a imagem final, tá? Então, o que acontece nesse Dockerfile que a gente tem do Spark? A gente está seguindo essa base do multi-stage build, tá? Então, primeiro a gente tem um primeiro estágio onde a gente usa uma imagem maior assim, uma imagem base, tá? E aí depois nos estágios seguintes a gente vai pegando artefatos do estágio anterior e vai montando um outro estágio apenas com o necessário, tá bom? Então aqui é o primeiro, crio aqui uma imagem, né, usando uma imagem aqui do Java, e aí eu faço aqui, rodo alguns comandos, instalo algumas coisas. Então isso aqui seria uma primeira etapa. A próxima etapa é, então com base nos artefatos do estágio anterior, e aí com isso a gente consegue ter uma imagem um pouco mais enxuta, tá bom? Uma imagem aí que vai facilitar com que a gente, quando for para produção, a gente consiga ter o download dela rápido, tá? Então o problema é que se você tiver uma imagem muito grande, pesada, na hora que você rodar o seu job pela primeira vez, até ele baixar ali a sua imagem para dentro do cluster, vai demorar bastante, tá? Então por isso que é bom que a gente tenha aí siga boas práticas para ter uma imagem cada vez menor, beleza? Então, para a gente buildar essa imagem, um detalhe importante, aqui eu estou utilizando uma arquitetura ARM, tá? Então, o build aqui dessa imagem vai ser baseado na arquitetura ARM, porque lá no AWS eu vou subir uma máquina com arquitetura ARM também, tá? Então, esse é um ponto importante na hora que você for buildar a imagem. Mas você pode buildar uma imagem que seja compatível em qualquer arquitetura, tá? E aí, para isso, eu deixei uma forma que a gente tem para buildar uma imagem Spark independente da plataforma, tá? Então, se você quer buildar uma imagem ali
seja compatível para arquitetura ARM, AMD ou ARM64, você consegue utilizar esse comando aqui, tá bom? Coloca aqui o nome da sua imagem, né? A tag que você quer para ela, e aí automaticamente já consegue buildar uma imagem que vai ser compatível com qualquer arquitetura, tá? No meu caso, como eu tô aqui numa arquitetura ARM, apenas de eu rodar esse comando aqui, ele já vai ser compatível ali, né? Já vai usar a arquitetura da minha máquina local para poder fazer o build, tá? E aí a gente faz o build e depois a gente faz um Docker Push. E aí esse Docker Push, ele vai fazer o deploy da nossa imagem aqui para o Docker Hub, tá bom? Então aqui eu já tenho alguns repositórios. Então a ideia é que tenha uma imagem aqui, né, com Docker Push. Quando a gente fizer, aparece a imagem aqui, tá? Então para a gente fazer o build dessa imagem, vou até copiar o comando aqui do README, que vai ser o mesmo. Então, eu tô aqui no repositório raiz. Se eu fizer, eu colar aqui, Docker Build, meu usuário ali do Docker Hub, né? Eu vou aplicar uma tag já especificando meu usuário. Vou colocar aqui Spark. E aí aqui eu posso colocar a tag da minha imagem, tá? Então posso colocar qual é a versão que eu estou utilizando aqui do Spark. É a 353. Então 3.5.3. Aí aqui você pode utilizar a técnica que você achar mais coerente ali. Tem algumas técnicas de, por exemplo, de semantic version que a gente consegue estar utilizando para também nomear aqui a tag que a gente quer para ficar organizado, tá? Mas eu vou seguir aqui um padrão que é colocando a versão do Spark, tá bom? Que é 3.5.3. E aí aqui eu posso colocar a versão do Java, por exemplo. Estou usando o Java aqui 1.12. Vou colocar Java 12. Hadoop, versão Hadoop 3, tá? Então a gente pode colocar esse padrão aqui, vou deixar assim, tá? E aí aqui o Dockerfile tá na minha raiz. Então na hora que eu fizer o build dessa imagem aqui, ele vai começar a fazer o build, tá? E aí pode ser que leve um tempinho, então repara aqui que ele vai começar a criar várias camadas aqui, a gente consegue até acompanhar o que ele tá fazendo, o passo a passo, tá bom? Vou pausar o vídeo e aí quando terminar aqui eu volto quando terminar a construção da imagem. Bom, terminou aqui o build da imagem, tá bom? Levou um tempinho aí a mais, mas finalizou. E aí ele deu até um warning aqui também de uma melhoria que a gente poderia fazer, tá bom? Mas se a gente rodar o comando Docker Images, a gente consegue ver que a nossa imagem aqui ela foi criada. E aqui nesse momento ela está com 1.8 GB, tá? Então, é uma imagem ainda que daria para ser melhorada, tá bom? Mas aí quando a gente fizer um push ali pro Docker Hub, essa imagem aqui vai ser compactada e aí vai ficar um pouco menor, beleza? Mas com a imagem assim, né, já buildada, como que a gente pode fazer um push, né? Então, Docker push. Então, se eu voltar aqui no tutorial, se a gente vier aqui embaixo, vai ter o comando Docker push, tá bom? E aí, a imagem que a gente buildou, tá? Então a imagem era, deixa eu voltar aqui, peraí, era Docker build, tá bom? Ctrl C, Docker push, e aí essa imagem aqui, ó. Na hora que a gente fizer rodar esse comando, ele vai começar a fazer o push lá pro Docker Hub, tá bom? E aqui vai levar um tempinho também, que ele tá fazendo o push pra lá. E daqui a pouco a gente vai conseguir visualizar lá no Docker Hub. Bom, finalizou aqui o push da imagem, então se a gente voltar aqui no Docker Hub, entrar aqui nesse repositório, a gente vai ver que a nossa imagem aqui, ela já foi deployada, tá bom? Se a gente clicar aqui, a gente consegue ver que a imagem está aqui, e aqui ela está no tamanho de 700 MB, tá? Então, aqui está no tamanho comprimido. E aí com essa imagem aqui, a gente consegue vindo aqui no YAML, que a gente já viu no vídeo anterior, tá? De como que funciona. E a gente poderia estar passando essa imagem aqui nesse campo, tá? E aí a partir disso, na hora que a gente for executar o job, ele vai fazer o pull da imagem para a máquina local aqui, para o cluster, e aí executar a nossa imagem com Spark, tá bom? Mas, além disso, né? Esse é o caminho que a gente já fez. Agora, se eu quisesse buildar uma imagem customizada, né? Adicionar algo a mais. Então, uma boa prática que a gente pode fazer é a gente cria uma imagem base, que foi o que a gente fez aqui, tá? Com esse Dockerfile. A gente cria uma imagem base,
Então uma imagem vanilla assim, digamos assim, do Spark. E aí o próximo passo é, a gente pode pegar essa imagem base e customizar com coisas a mais. E o que, que seria isso? A gente poderia instalar o Iceberg nessa imagem, tá? A partir de uma imagem base que a gente já construiu. Então, a gente poderia pegar aqui essa imagem que a gente criou, né? Então, nesse Dockerfile aqui, tá? Eu poderia trocar aqui, deixa eu só tirar aqui a extensão, que ele tá para ficar mais bonitinho ali com cor. Overwrite, skip. Deixa eu renomear esse aqui, peraí. Na verdade, eu vou colocar esse aqui como Dockerfile de Spark Base, tá? E aí esse aqui eu vou tirar, vou deixar só Dockerfile. Opa. Dockerfile. E agora sim, então agora tá com a cor renderizada certinho. Então aqui eu tô falando a imagem, né? A imagem base que a gente acabou de criar. Eu aproveito a imagem base que eu já criei e crio ali mais uma camada onde eu instalo o Iceberg aqui, tá? E aqui eu tô indo lá no Maven, faço a instalação dele e tudo certinho, tá? Então a partir do momento que eu fizer o mesmo procedimento e a partir disso a gente consegue fazer o vídeo da imagem e deployar lá no Docker Hub. Então essa é uma forma que a gente tem, tá? De criar uma imagem já com as libs que a gente precisa, tá bom? É uma boa prática, mas no próximo vídeo aí da série a gente vai ver como que a gente consegue baixar uma lib, né, em tempo de execução. Então na hora que a gente submete um job ali, ele baixa, tá? Diferente desse caso aqui, a gente já está criando uma imagem com a lib necessária para ser executada, tá? E aí nesse momento, para executar um job Spark, não vai ser necessário baixar mais libs a mais, entendeu? Porque as libs que a gente for utilizar já está presente na imagem, beleza? Então para fazer o build dessa imagem aqui é similar ao que a gente viu, né? Então, ao invés de ser essa imagem aqui que a gente colocou, 353, já vou colocar Iceberg, tá bom? E aí, ele vai pegar o Dockerfile que já está aqui, que esse é o Dockerfile que está com o Iceberg, beleza? Então, estou baixando a imagem que a gente já buildou, que a gente acabou de buildar, e aí estou acrescentando coisas a mais, tá? Que é o Iceberg, tá? Então, a partir de uma imagem base, eu customizo com coisas a mais. E aí, se eu rodar esse comando aqui, ele vai buildar uma nova imagem pra gente. Beleza? Aqui foi um pouco mais rápido, tá? Então, a partir do momento que a gente fez o build da nossa imagem, fizer um Docker Images, a gente vai ver essa imagem aqui já criada, tá? Com a tag 353 Iceberg. E aí eu posso fazer um Docker Push dessa imagem, tá? Aqui meu usuário lá, Spark 353 Iceberg. E aí aqui ele vai fazer o push lá para o Docker Hub. Então se a gente voltar aqui no Docker Hub, vou aqui em Tags, vai estar aqui a imagem que a gente acabou de criar. Beleza? E aí aqui dá até um comando também, se a gente quiser, enfim, fazer o pull dela para a máquina local. Enfim, a gente consegue estar agora utilizando essa imagem para estar executando o Jobs Spark com Iceberg, beleza? E aí para testar, a gente pode pegar esse caminho aqui. Eu deixei também um YAML já, um Hello Custom Iceberg Image, que aí a gente pode passar uma imagem customizada, tá bom? Então eu vou passar aqui a imagem que a gente acabou de criar. E aí, de novo, o job que eu vou executar é um jar, e aí esse jar aqui está dentro da imagem, tá? Então por isso que tem um local aqui, //, beleza? E aí para a gente validar se esse jar aqui existe, a gente pode fazer o seguinte comando, docker exec, na verdade docker images, para pegar o ID da imagem. Depois, vou fazer um docker run -it, aí eu coloco aqui o ID da imagem e bash, e aí eu vou conseguir criar ali um container, tá, com bash lá dentro. E aí eu posso navegar nessa estrutura aqui de diretório, por exemplo, vou copiar isso aqui, um cd jars, dar um ls, eu consigo ver que eu tenho dois jars aqui, um deles é Spark Examples 2.12 353. Então aqui não é 351, aqui é 353. Beleza?
Aí aqui a gente pode trocar também. Aqui é tag, tá? Então não teria problema tá com outra versão, mas vamos trocar também para seguir o padrão. Beleza? Então é só isso, tá bom? Vou salvar e aí deixa eu matar esse container aqui, dar um exit. E aí com isso a gente conseguiria fazer o kubectl, kubectl apply -f jobs hello custom iceberg image. Spark Jobs, tá? Eu não tenho esse namespace, eu vou colocar namespace aqui default, que é para onde o Spark Operator a gente instalou e ele está olhando para esse namespace aqui, tá? A aplicação aqui vai ser criada e aí a gente pode fazer um kubectl get pods e aí tá dando aqui container create, né? Então a gente pode ir acompanhando essa execução com -w e aí conforme o status aqui do container mudar, vai printar aqui na tela o status mais atual. Vamos aguardar um pouquinho, tá? Aqui provavelmente está baixando a imagem lá do Docker Hub, tá bom? Até para validar, a gente pode fazer isso aqui, ó. Docker... Opa. kubectl get pods. Ó, já tá em running já. Então, vamos esperar que aguardar que vai acabar rapidinho. Tava em running. E aí começou agora a criar, né? O driver foi criado. E a partir do momento que o driver foi criado, ele solicitou a criação de executors, que é o que aconteceu aqui. Então, o executor está sendo criado. E aí eles vão entrar em estados de running e até finalizar a execução. Beleza? Running, terminated, completed. Beleza? Então, nossa imagem aqui foi validada. A gente conseguiu executar um job para Spark, tá? E aqui, na verdade, a gente executou um jar, né? Só que a gente de fato ainda não usou ali o iceberg, tá? Mas a gente só buildou uma imagem que ali aceita rodar jobs iceberg, tá bom? E aí a gente vai ver nos próximos vídeos da série como que a gente cria um job iceberg para rodar, tá bom? Então aqui foi mais para poder validar essa imagem customizada que a gente criou aqui, tá? Com iceberg. Então eu posso até pegar aqui os logs. Qual que era o nome do pod? Era esse aqui. Então, só aumentar aqui a tela. A gente consegue ver tudo que foi realizado, tá? Então, a gente consegue ver aqui o Spark Submit, consegue ver o job que foi submetido. Então, tudo que aconteceu na execução dessa imagem aqui, as criação dos executors, dos task manager, tá tudo aqui. Log para a gente também tá visualizando e ajudando aqui no debug, tá bom? Bom, pessoal, nesse vídeo é isso. A gente viu ali como que a gente consegue criar uma imagem Spark base e publicar no Docker Hub. E aí depois também a gente criou uma imagem com um iceberg a partir dessa imagem base e realizou uma execução aqui para validar se estava tudo certo, tá? Então ambas imagens eram simples, tá? Mas o diferencial é que a gente criou uma do zero e customizou ela para o nosso caso de uso, tá? Então aqui ele printou o valor de pi. Então beleza, a imagem aqui tá funcionando. Agora o próximo passo seria realmente criar um job iceberg ali e tá utilizando essa imagem em específico, tá bom? Que ela entende formato iceberg, beleza? Vejo você no próximo vídeo.